Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Jornal Folha do Vale. Oferecimento Borracharia Brasil. Prefeitura do Porto Esperidião. Boa tarde, iniciamos aqui essa edição do Jornal Folha do Vale, dia 6 de janeiro de 2023, estamos só começando mais uma programação aqui pela TV Folha do Vale. Motorista perde o controle, bate em árvore e a equipe de salvamento é acionada após perceberem que foi um problema de saúde. Veja. Uma equipe policial estava em patrulhamento pela Avenida Bandeirantes, próximo ao bairro Jardim das Flores, município de Rondonópolis, quando de repente a equipe recebeu informação sobre um suposto acidente de trânsito. Ao chegar no local, a equipe se deparou com um veículo ligado, batido em um poste e no interior o condutor do veículo já desmaiado. Foi aí que a equipe teve a ideia de quebrar aí uma das janelas do veículo para ter acesso e abrir a porta. A equipe policial comunicou de imediato a equipe do SAMU, do Serviço Móvel de Urgência lá de Rondonópolis. Porém, era um período chuvoso e a equipe do SAMU estava em uma outra ocorrência e iria demorar um pouco até chegar ao local do acidente. As equipes então perceberam que o condutor do veículo estava desmaiado sobre o volante, com sinais vitais bem fracos. Foi aí que a equipe policial resolveu prestar os primeiros socorros a esse condutor. Inclusive tem imagens do exato momento em que a equipe policial começa a fazer aí a massagem cardíaca nesse motorista. E depois de algum tempo, a equipe do SAMU também chegou ao local, já conseguiu estabilizar o mesmo, que sofreu uma tentativa, um possível infarto ali naquela localidade. E a equipe do SAMU estabilizou os sinais vitais e encaminhou esse motorista até o Hospital Regional da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. Uma ação que começou aí com a polícia e depois finalizado aí com o resgate realizado pela equipe do SAMU. Um importante trabalho da Polícia Militar Força Tática lá do município de Rondonópolis, que prestou os primeiros socorros. Até porque, se fosse aguardar a chegada do SAMU, supostamente esse motorista não iria sobreviver. Tá aí com o rápido trabalho da Polícia Militar aí no resgate desse motorista, ao perceber que era problema de saúde, ele teria um infarto aí naquele momento, tiveram os primeiros socorros no momento exato e salvaram a vida desse rapaz, acabou passando mal, bateu o veículo. No primeiro momento acreditava-se que era apenas uma batida, depois foram perceber que era problema com a saúde ali, que estava tendo um infarto naquele momento ali. Um policiamento da Polícia Militar lá
de parabéns à equipe de resgate por ter salvado uma vida no momento certo. Já vamos aqui nos comentários. Tentativa de estupro. Direto a gente traz esse tipo de notícia aqui, viu? Agressor invade em uma casa e tenta estuprar uma menina de 14 anos que estava dormindo. Uma menina de 14 anos sofreu uma tentativa de estupro na madrugada desta sexta-feira, enquanto dormia na sua residência. O caso foi acontecido em Lucas do Rio Verde, 354 quilômetros de Cuiabá. Ela foi surpreendida pelo agressor já dentro do seu quarto. Ela gritou e foi socorrida pela tia, que chegou a levar um soco do vândalo. De acordo com as informações passadas, por volta da meia-noite, quando o crime aconteceu, a vítima contou que estava dormindo quando percebeu alguém com um pano na sua cabeça, na altura da boca, tentando sufocá-la. O mesmo tentou agredir, tirando a sua roupa. A tia ouviu a menina gritando por socorro e, quando entrou no quarto, levou um soco e foi empurrada. O indivíduo, então, se evadiu da residência. A polícia foi acionada, fizeram rondas e ninguém foi localizado. Segundo os policiais, a menor estava com a blusa rasgada e a tia com uma lesão na boca. Foi encaminhada à Polícia Civil, o caso requer. Tá aí, né, gente? Um cara entrou na casa dessa menina, tentou uma tentativa de estupro e ninguém agora sabe quem que é. Fica aí o perigo à solta, né? Lá em Lucas do Rio Verde esse caso aconteceu. Voltando aqui, novas identificações. Aquele RG que a gente estamos acostumados irá unificar com o CPF. A partir de agora, os estados brasileiros passarão por uma mudança no sistema de emissão de RG. Ou seja, agora o número que identifica a pessoa será o CPF, isso mesmo. E para trazer mais detalhes sobre esta unificação que acontece agora, será implantada até março de 2023, nós viemos até a Politec, aqui em Pontes de Lacerda, e falamos com o Sebastião Santiago, ele que é do setor de identificação da Politec aqui em nosso município. O governo federal emitiu, em fevereiro do ano passado, de 2022, uma legislação no intuito de unificar a emissão de RG no Brasil. Até então, cada estado tinha sua própria sequência numérica, né? Inclusive, de certa forma, gerava até um problema na segurança, porque às vezes a pessoa com má intenção tinha um pouco de facilidade em burlar o sistema. Com essa emissão da lei de fevereiro de 2022, o número de RG ele será unificado. E uma forma que se encontrou para unificar essa numeração é através da numeração do CPF. Então, cada estado do Brasil tem o prazo até março de 2023 para implantar a emissão do RG de acordo com essa lei federal de 2022 ainda. E essa implantação, esse sistema, não vai mudar muito o formato do RG, porque Mato Grosso já segue uma lei que padronizou esse formato. Então, nós já usamos um formato nacional, com as mesmas inserções de documentação, que é a possibilidade de inserir aqueles documentos opcionais, e o modelo, né, a própria configuração do documento em si, físico, já é padronizado, inclusive com a opção de ter o documento digital, né, através da leitura do QR Code do documento físico. Essa padronização já aconteceu no passado, o Mato Grosso já faz essa padronização. O que haverá de mudança agora, até março, né, que é o prazo para o Estado implantar, é a numeração. Então, a numeração do RG, ela passa a ser vinculada ao CPF. Então, esse número de RG, ele não será mais emitido. Tá? Quando a pessoa vier fazer uma carteira de identidade, ele vai receber um documento com todas aquelas informações da carteira de identidade, por exemplo, porém, será suprido a numeração de RG, porque vai vincular ao CPF, que foi a forma que se encontrou de unificar a nível nacional essa numeração. Agora, há uma questão que a lei coloca, que é o prazo para a troca dessa carteira de identidade.
A nova lei, ela determina que a identidade vence com 10 anos. Porém, essa lei determina o vencimento da nova identidade. As identidades que estão feitas, que as pessoas estão circulando, que cada um em casa tem a sua carteira de identidade, ela não tem um prazo de validade. Ela vai vencer mesmo, definitivamente, em fevereiro de 2032, que vai dar o prazo de 10 anos da publicação da lei atual. Então, somente aí ela vencerá. Nesse período agora de transição, as pessoas não são obrigadas a trocar o RG só porque o RG dele tem mais de 10 anos ou porque mudou a lei. A única obrigatoriedade que ocorre é se a identidade que a pessoa tem em casa aí for daquela muito antiga que tem foto preto e branco, ou tiver rasurada, ou tiver danificada, de alguma forma que dificulte, né, a identificação da pessoa através desse documento. Daí sim, a lei anterior determina que, nesses casos, há necessidade de troca. Então, nesses casos, realmente há necessidade de troca, porque a pessoa já não vai conseguir mais fazer as atividades que ele precisa, o financiamento no banco, a compra de um imóvel, qualquer situação que precise do documento. Ou se houver alteração, né? A pessoa era solteira, passou a ser casada, ou era casada e se divorciou, daí também há necessidade de alteração. Mas só por questões de prazo não é obrigatório. Até porque o Estado não consegue atender toda a demanda, né? Aqui em Pontes Lacerda, por exemplo, nós conseguimos fazer num ritmo de 2.500, 3.000 RGs por ano. E diante da população que nós temos aqui de mais de 50 mil habitantes, acredito eu, será impossível fazer de todo mundo ao mesmo tempo. Então, o recado que eu quero deixar é que a sua identidade continua valendo, tá? Ela não perde a validade só porque foi implementada uma nova lei. As que forem feitas a partir de agora terão validade de 10 anos. As que foram feitas antes, né, de 2022, antes, no passado, elas não têm prazo de validade. O que determina a validade dela é exatamente o estado de conservação ou se houver alguma alteração. Estamos à disposição, né? A Politec está aqui em horário de atendimento ao público. A Politec fica 24 horas, mas o atendimento ao público é das 8 às 14 horas, todos os dias, segunda a sexta. A pessoa pode vir aqui, pode estar ligando no 3266-4156, que é o telefone fixo da Politec. Nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas, tanto nós, papiloscopistas, quanto os estagiários, quanto os outros servidores da Politec também, que já têm conhecimento do fluxo do RG. Nós vamos estar aqui para esclarecer. E para fazer também, né? Os novos RGs, a gente está aí com agendamento, né? Nós não estamos conseguindo atender livre demanda, justamente por causa do número de pessoas que precisam fazer esse documento. Então, nós estamos com agendamento, a pessoa vem aqui, agenda, e no dia agendado ele vem atendido no horário. E aí as pessoas agendadas, nós atendemos à tarde também, porque já tem aquele horário estabelecido para a pessoa vir. Então, tá aí, vai ser unificado, né, a partir de março de 2023, agora já, vai ser apenas vai ser um CPF com RG embutido ali tudo. Então você pode estar alterando aí sua identidade. Vamos trazer mais uma cena de comentário. Um acidente gravíssimo na BR-163, próximo a Diamantino. Um ônibus acabou aí, que estava com 40 passageiros, acabou aí se envolvendo em um acidente. O ônibus da aviação Novo Horizonte, que se envolveu em um grave acidente com uma carreta na madrugada desta sexta-feira, próximo a Diamantino, na BR-163. Contava com ao menos 40 passageiros. Até às 10 horas, 4 mortes foram confirmadas, viu? Corpo de Bombeiro de Nova Mutum, que está auxiliando na ocorrência ainda, foi confirmada a morte do motoristas do ônibus e do caminhão, além de um passageiro, e ainda das primeiras horas da manhã. Além disso, foi explicado que pelo menos 40 pessoas foram socorridas no local, sendo que alguns encaminhados para a unidade de saúde da região. Um deles não resistiu e morreu assim que deu entrada no local. Feio, viu? Uma tragédia mesmo. Socorristas retiraram a vítima, que estava dentro do ônibus, por uma janela da frente, por uma das janelas.
A frente do ônibus ficou bastante destruída. A dinâmica do acidente não foi informada e será investigada pelas autoridades. Gente, que tragédia, viu? Que tragédia. Quando a gente vê uma situação dessa, um acidente feio desta proporção, é até arrepiante, né? Você fica aí com o coração apreensivo. Quantas pessoas nesse momento não estão pegando estradas, né? Então, assim, tragédia mesmo. Vamos voltar aqui. Olha só, você já se preparou aí? O IPVA e o licenciamento já estão com novas datas aí para pagamento. Olha aí. O ano de 2023 trouxe com eles boas notícias para os proprietários de veículos. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, tem novo calendário no estado de Mato Grosso, que todos os veículos, independente da placa, pagarão IPVA apenas em maio. Para aqueles que pagarem à vista até o dia 22 de maio, o desconto é de 15%. Para as pessoas que não quiserem pagar à vista, poderão dividir em até 8 vezes, com a primeira parcela com vencimento até dia 31 de maio. O licenciamento também teve mudanças. Veículos com placa 1, 2 e 3 terão até o dia 31 de março para efetuar o pagamento. O restante continua da mesma forma. Qualquer dúvida ou serviço necessário, o Detran funciona por agendamento de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. O agendamento pode ser feito pelo site agendamento2.detran.mt.gov.br. A Secretaria de Fazenda está implementando um novo calendário, né, de PVA, que com o novo vencimento será de todos os veículos, independente da placa. Eles terão validades, né? O vencimento será para maio de 2023, independente de placa final 0 e placa final 9, todos terão esse mesmo vencimento. Com uma nova modalidade, que é o parcelamento, que eram até em 6 vezes ano passado, esse ano estenderam para 8 vezes, e o pagamento à vista, que você tinha, se você pagar seu IPVA à vista, antigamente no ano passado, 2022, você ganhava 5% de desconto. E esse ano o governo aumentou esse desconto para os que vão pagar à vista para 15%. Além do IPVA, o licenciamento, ele teve mudanças ou ele vai continuar a mesma coisa? Sim, o licenciamento também teve mudanças, que no ano passado era de acordo com o final da placa o licenciamento. Esse ano teve uma pequena mudança, uma sutil mudança, que são para veículos de final de placa 1, 2 e 3, que vão começar a pagar esse licenciamento em março. No ano de 2022, os veículos final 1 e 2 pagavam em janeiro e fevereiro, consequentemente, né, com o final da placa. Então, esse ano, o final 1, 2 e 3 começaram pagando em março, e o final 4, abril, e assim sucessivamente. E o final 0 fechando o ano com outubro. Desde que entrou a pandemia, nós tivemos aí uma suspensão das CNHs vencidas, né? As pessoas elas não estavam sendo cobradas por isso. Vai continuar assim? Isso mudou? Sim, estamos já no final desses prazos de suspensão, que para as CNHs que estão vencendo agora em dezembro, que venceu no ano passado em dezembro, essas pessoas que estão com essa CNH vencida de dezembro, elas terão até o último prazo agora, que é final de janeiro, que é o último prazo dessa suspensão. Então terá esse último prazo de janeiro para renovação. As pessoas que estão anteriormente vencidas a esses prazos, que são de outubro, novembro, setembro para trás, essas pessoas têm que revalidar a sua CNH, porque seus prazos já foram suspensos, estão em validade. Se estão andando com a CNH vencida, poderão sofrer alguma multa. Então a gente orienta que procure o Detran, que venha renovar essa CNH para que não cause mais transtornos. E a CNH, ela teve alguma mudança agora nesse ano de 2023 ou permanece a mesma coisa? A CNH ela teve também uma mudança no ano de 2021 e no ano de 2022, no qual a validade, ela, no máximo 5 anos, ela foi dobrada essa validade para 10 anos, mas isso também dependendo da avaliação médica, do perito que está fazendo o exame. Mas, no geral, na regra geral, pessoas abaixo de 49 anos, ela tem
normalmente para 10 anos essa validade. Aí acima disso, o perito que vai determinar se são 5, são 3, 2 ou 1 ano, dependendo dessa avaliação médica que ele estará fazendo, estará apto ou não. Diego, para aquelas pessoas que precisarem vir até o Detran para poder arrumar qualquer uma dessas coisas, qual que é o horário de funcionamento, os dias de funcionamento do Detran? Sim, o Detran está funcionando de segunda a sexta, das 8 às 16 horas, através do agendamento. A gente só está atendendo sobre agendamento, no qual o site é agendamento2.detran.mt.gov.br. Lá vai ter uma abinha que você coloca o horário, qual serviço você está precisando de ir no Detran, gravou, a gente vai estar chamando e vai estar atendendo no momento do seu agendamento. Tem novas regras para novas datas de pagamento para licenciamento e IPVA. Então você já sabe aí, para estar procurando o Detran, você faz seu agendamento e fique por dentro aí sobre essas novas regras e datas dos pagamentos de licenciamentos e IPVA. Vamos trazer uma matéria especial. Como é feito um violino? Como é que de uma madeira só, um pedacinho de madeira, vem aí aquele instrumento com um som tão esplendoroso? Hoje a gente vai ver como um pedaço de madeira se transforma num violino. Bora ver? Como você deve ter imaginado, tudo começa na madeira. E para fazer o violino, a madeira tem que estar extremamente seca. E isso demora muito tempo. Pra vocês terem uma ideia, a madeira que chega aqui já secou por mais ou menos uns 10 ou 15 anos. Olha só, essa aqui tem um carimbo de data de 2/11/2011. São 4 madeiras diferentes. A gente vai ter aqui maple, abeto, salgueiro e ébano. Cada uma para uma parte diferente do violino, e essas 4 madeiras são importadas, não tem no Brasil. Por exemplo, o abeto, que é a madeira que a gente usa para o tampo, precisa que o inverno seja inverno realmente rigoroso e o verão seja um verão rigoroso. Quando é verão, você tem abundância de seiva, então você tem o veio claro. E quando você tem a falta de muita seiva, você tem o veio escuro, que é no inverno. As primeiras peças que vão ser feitas são os tacos, são feitos de abeto e servem para dar estrutura para o violino, mais ou menos como se fosse o pilar de uma construção. Eles são fixados numa forma que não vai ficar dentro do violino, ela serve só para alinhar exatamente cada taco, que depois vai ser desbastado para ser colocada a faixa lateral, que sai de uma barrinha um pouco grossa de maple, mas que depois vai ser fatiada e vai sendo desbastada até chegar a 1,2 milímetro de espessura. Depois essa faixinha precisa ser moldada para ficar no formato do violino. Isso é feito passando a madeira em um ferro quente, que amolece as fibras. Aqui a gente tem uma forma em que já foram colocadas as Cs, que são essas faixas que ficam na cinturinha do violino. Tudo tem que ser colado com uma cola de origem animal, que vem do colágeno, que é tirado de barriga de peixe, osso, pele de coelho. Deve ter um cheiro meio estranho. Só que não pode colocar muita cola, isso é para facilitar a manutenção do instrumento. São 3 etapas de colagem, cada uma demora 6 horas para secar e no final a gente vai ter uma coisa assim. Antes de tirar da forma, ainda são colocadas as contrafaixas, que são esses filetes estreitinhos de salgueiro. Eles servem para reforçar a estrutura e garantir que o violino mantenha o desenho mesmo depois que você tire da forma. E o resultado final é esse aqui. O fundo e o tampo vão ser feitos de madeira maciça e eles partem de um blocão assim, que depois é cortado no meio, e aí a gente vai ter 2 partes que, se você olhar de perfil, elas já têm um formato meio triangular. Isso é para garantir a barriguinha do violino. Depois essas 2 partes vão ser coladas e ficam parecendo uma madeira só. É legal que os 2 lados saiam do mesmo pedaço de madeira, porque aí você vai ter um desenho simétrico, fica bonito, mas não só isso. O som também vai ser igual dos 2 lados. A
madeira depois é encaixada na forma, de um jeito bem preciso, e o contorno marcado com uma arruela para dar uma margem de erro. O corte vai ser feito numa serra de fita. Primeiro são feitos esses cortes retos, para ficar mais fácil de soltar o resto de madeira, e depois os curvos. Em seguida, o luthier marca a espessura mínima que o tampo vai ter e começa o desbaste com uma goiva, que é esse formão com a ponta curva. Posso tirar uma lainha só para experimentar? Pode, claro. Essa daqui você vai dizer o que ela faz. Tá. E essa daqui você vai botar um pouquinho de força. Cuidado que isso aí corta. Corta, arranca um pedaço do dedo se bobear aqui. Começar devagarinho para pegar o jeito. Nossa, que delícia! Cansa. Depois de bastante trabalho, a gente vai chegar nessa barriguinha aqui. A próxima etapa é fazer o bordo, deixar a borda na espessura exata e no formato perfeito. Em seguida vem o filetador, que faz 2 cortes próximos da borda, depois uma faquinha corta e um saca-filete vai tirando o excesso de material para colocar o filete, que é essa fitinha de madeira super fininha que dá o contorno em tudo. Olha que legal, tem um acabamento aqui que parece uma vala na madeira, que passa por cima do filete, na borda toda do tampo ou do fundo, e que serve para deixar a madeira mais solta, serve para fragilizar, porque isso aqui vai servir como se fosse um tampo de alto-falante, precisa vibrar. O nome disso é esgúcia. E só depois que está tudo pronto do lado de fora é que a madeira vai ser desgastada na parte de dentro. Esse desbaste côncavo chama escavo. No tampo ainda são feitos 2 furos que têm o formato de uma antiga letra F. Eles vão servir para deixar a madeira menos rígida e aí vai vibrar mais fácil. Depois que a gente cortou o F, a gente vai fazer a palheta, que é uma descida. E depois disso, estruturalmente dentro do violino, tem uma barra de madeira que a gente chama de barra harmônica. Essa barra ela é colada no tampo. Depois que ela é colada, a gente trabalha nela para que ela fique num formato parecendo uma mola de carro ou chapéu de Napoleão. Essa barra harmônica ela vai dar sustentação no tampo, nas cordas graves. O braço do violino é feito em uma única madeira. Ele é esculpido em um pedaço de maple. Esse desenho da ponta é a voluta, que segue a proporção áurea. É uma forma que a gente encontra muito na natureza, em conchas, em brotos de plantas. Tudo pronto, é hora de fechar. Coloca o carimbo de fogo com a marca, encaixa, cola, prende e o resultado final é esse aqui. Mas calma que a gente está no meio do caminho ainda. As peças externas eu vou mostrar nessa viola, que é uma irmã um pouco maior do violino. Essa aqui já tem um pouco de acabamento, está envernizada e ela também recebeu um tratamento que se chama antiquizato, que ela fica com cara de que é mais velha, de que já foi muito usada, mas não, tá novinha. O violino, a viola e o violoncelo são 3 instrumentos da mesma família e os 3 instrumentos eles funcionam da mesma forma. Eles têm barra harmônica, eles têm alma e são instrumentos acústicos. E o tamanho dos 3 é bem diferente um em relação ao outro. A cravelha vai aqui em cima no braço, a função dela é esticar as cordas do violino e funciona como a tarraxa do violão, só que ela não tem rosca, vai direto na madeira. Logo em seguida vem o espelho, que é onde a gente aperta as cordas na hora de tocar. Isso precisa ser feito com uma madeira muito resistente, senão as cordas começam a raspar na madeira e vão comer o material. Nesse caso é feito de ébano, que é uma madeira muito densa e ela também é muito bonita. Essa cor do ébano é natural, não foi tingido de preto não. Aqui embaixo, para segurar as cordas, vai o estandarte. Normalmente seria uma peça feita de ébano também, mas o André está desenvolvendo um estandarte de peroba, que é uma madeira brasileira que a gente encontra muito em demolição. E no finalzinho a gente ainda vai ter a queixeira, que é essa peça que serve para encostar o queixo na hora que está tocando. Essa aqui foi feita de caviúna, que também é uma madeira brasileira lindíssima. Aqui no meio do violino, para sustentar as cordas, a gente vai ter o cavalete. A função dele é transferir a vibração da corda para o corpo do violino. É uma peça bem fininha e é toda furada porque ela tem que ter alguma flexibilidade enquanto as cordas estão sendo tocadas. Atrás, o violino tem um apoio que chama espaleira, que serve para colocar aqui no ombro enquanto está tocando, que deixa o violino um pouco mais alto. E para completar todo esse conjunto, a gente ainda tem a alma do violino, que é esse cilindro de madeira pequenininho que é colocado por último. Dentro do instrumento ela funciona como se fosse um pilar. A alma também ela tem a função de fazer a transmissão
de sonoridade do tampo para o fundo. E o fundo vai ser o que vai projetar a sonoridade. Para vocês perceberem a diferença que a alma faz no violino, o André vai tocar uma música com alma e depois sem alma, um desalmado. Peraí, dá licença, Iberê, dá licença, pessoal. O áudio que a gente gravou não veio com o mesmo chance que a gente ouviu lá no dia, né, Matheus? O que eu fiz? Eu tratei o áudio para vir com aquele chance dessa diferença. Então, vamos voltar pro vídeo. E finalmente a gente chegou na peça que a gente passa na corda para fazer som. Isso aqui não é vara, varinha, pauzinho, o nome dessa peça é arco. O André não produz aqui, mas normalmente os violinistas gostam que ela seja feita de pau-brasil. E a parte que passa na corda é crina de cavalo. O som acontece porque a crina tem micro escaminhas que junto com o breu friccionam a corda e fazem ela vibrar. O breu é uma resina de árvore. E a gente não pode colocar a mão na crina, senão a gordura dos dedos vai atrapalhar muitos sons. Muito show, né? Como é produzido aí um violino, um instrumento tão delicado, de uma forma tão compacta ali, ele tem que ser tão bem produzido nos seus mínimos detalhes para sair uma qualidade de áudio, de som suave. Violino aí, muito bacana o formato de construção desse instrumento aí. Pessoal, vamos encerrando aqui essa edição do Jornal Folha do Vale. Fica aquele abraço no coração de cada um de vocês, um beijo no coração de cada um de vocês. Até amanhã novamente, fique com Deus. Até amanhã não, perdão, até segunda-feira nós se encontramos novamente. Fique com Deus, até mais. Jornal Folha do Vale. Oferecimento Borracharia Brasil. Prefeitura do Porto Esperidião.